Pessoal, tudo bem? Leandro Elinho aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Mais um vídeo de domingo, né? Aqueles vídeos gravados que quando a gente tem evento ao vivo, a gente deixa um vídeo gravado aqui para vocês. E hoje que eu estou no Despertando 2 em São Paulo, eu fiz questão de deixar mais um conteúdo inédito, como a gente faz nos domingos aqui. E hoje, o nosso convidado, aliás, convidado, né? É brincadeira chamar o Jair de convidado. O Jair já é de casa, já é dono do Edcom. Esse é o Jair Antônio. Tudo bom com o senhor? Muito bem, seu Leandro, tudo bem. Prazer estar aqui contigo e obrigado aí pelo convite. Vamos ver o que que a gente pode conversar um pouco hoje sobre diferentes assuntos, já que as nossas conversas nunca são conversas normais, eu acredito, não é? Se a gente pudesse gravar as conversas offline, né? As conversas quando a gente está junto. É, Mostrar aqui pro pessoal. tentar me manter dentro do escopo da gravação para não falar nenhuma besteira. Tá tranquilo, tá tranquilo. E hoje temos algumas novidades aqui. Vamos conversar sobre alguns assuntos, numa ótica inédita aqui, né? O assunto que a gente escolheu para conversar e também contar de uma novidade aí do seu Jair, que ele está aí tímido para falar, mas a gente, com aquela sutileza de um elefante, coloca numa live de domingo. Live não, porque não é ao vivo, mas um vídeo de domingo para espalhar para o povo, né? Mas já vou contar para vocês. O assunto que a gente separou hoje é sobre acessos, né? Uma das coisas mais, talvez, polêmicas, assim, que gera mais controvérsia entre os terapeutas, entre os consulentes, entre qualquer pessoa que vem estudar com a gente desde o Despertando um, pessoas que procuram a gente para fazer o curso de apometria, que a gente vai lançar junto com o Jair o ano que vem, o curso de frequenciamento, que em algum momento vem depois da apometria, né? É a questão dos acessos às informações. Então, assim, um dos bate-papos que eu tinha mais profundo com a El era quando havia acesso a uma informação e a pergunta que vinha logo depois é: falo ou não falo? Ou seja, eu acessei uma informação de uma pessoa, tu perde uma pessoa, então sou um terapeuta, estou atendendo a pessoa. Será que eu falo ou eu não falo essa informação? E aí, Jair, eu vou até ilustrar aqui, vou perguntar para você, mas eu vou ilustrar aqui algumas coisas que já aconteceram nesse bate-papo com o Lael lá atrás, né? No começo, eu falava para o Lael assim: Lael, se a informação está vindo é para falar. E ele falava para mim: não, não é para falar. Nem tudo é para falar. Não tem como falar. Tem coisa que a gente acaba perdendo a amizade, tem coisa que a pessoa acaba não entendendo. Mas eu falei assim: então por que que a informação veio? Se veio para falar, né? Isso é o que eu falava para ele. Aí passou talvez 1, 2 anos, mudou um pouco isso. Com a nossa experiência juntos, do falar ou não falar, e nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, eu vou trazer alguns dos exemplos, eu comecei a achar que não era para falar. E realmente tinha coisa que não dava para falar, que a pessoa não estava pronta, que causava muito mais confusão do que ajudava, na verdade. E o Lael começou a mudar. Ele começou a achar que tinha que falar. Então, algumas das confusões que a gente passou junto, que eu vou contar algumas aqui, vem dessa interferência de um achar que deve falar e o outro achar que não deve falar. Então, eu vou passar para você, Jair. Dentro da sua experiência, dentro desses mais de 25 anos aí de apometria que você tem, de atendimento e tudo mais, é, tem que falar ou não tem que falar? Difícil. Esse é um dilema que essa pergunta aí já é uma armadilha, né? Porque se a gente vai dizer que pode falar, eu pessoalmente às vezes me assusto do que vem. Então, eu imagino que se eu for intermediário de levar essa informação para a pessoa e não julgando cada um, tá? É, ela pode ficar chocada e aquele tratamento, aquela informação acabar sendo um bloqueio em vez de ser uma ajuda. Então, tem esse lado. E o outro lado é que, pô, é uma informação dela, tá vindo, eu tenho aqui, eu posso colocar. E talvez seja injusto não colocar essa informação para a pessoa. Sim. Mas é muito difícil, é chocante e às vezes a gente acaba na dúvida bloqueando. Eu, pelo menos, faço isso. E aí surge, e recentemente eu comecei a receber a visita de um amigo assim que fala muito em metáforas, né? Surgem coisas que a gente fala uh, velado, fala um pouco mais para a pessoa ir acessando aquilo no momento mais certo. Ah, Porque não é uma coisa linear, essas questões elas vão se encaixando. E às vezes chega uma peça fora do conjunto. Então é difícil dizer, olha, a peça é assim. E a pessoa fica bloqueada. As experiências me dizem que nem todos estão preparados para receber essa informação. Agora, se não estão preparados porque ela vem,
esse é o questionamento, né? Por que que vem uma informação sobre aquela pessoa, ou sobre nós mesmos, ou acessamos esses registros e não estamos, sei lá, equilibrados para receber naquele momento? Então, acho que são armadilhas que são colocadas tanto para quem tem a informação para passar, como quem tem para receber. É uma ideia que eu tenho agora. Eu normalmente peço orientação nesse momento, mas eu estou, nesse momento, pensando em ficar menos falante, né? Para não virar um boca de sacola que nem o nosso amigo. Essa questão de como que você. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Não é uma entrevista, é um bate-papo, mas eu vou te fazer uma pergunta. Como que você decide, então, sem orientação? Você falou, eu vou pedir orientação. Se não tem orientação, como que você decide o que fala e o que não fala? Pela gravidade do que vai ser falado? Com alguma coisa? Nossa, você passa pelo seu crivo, né? Você fala, não, isso eu acho que vai gerar muito impacto. Como que você filtra? Ok, é bem difícil isso, é bem difícil. Acho que assim, eu sinto que eu vou ter que falar aquilo. Mas normalmente, quando a gente atende alguém, nesse tempo, a gente não vai direto só na informação. Ou se vai na informação, faz uma leitura ao redor também da situação. Então, assim, poxa, tem um monte de trauma, tem um monte de situações aqui se desencadeando ou trazendo um conflito, umas mudanças de energia e tal. Isso aqui vai ser um choque. Não que a gente tenha o parâmetro certo de que a pessoa pode ou não suportar aquela informação. Então, é um pouco esse conjunto de informações que a gente tem sobre aquela pessoa, aquela consciência, e vai jogando a informação conforme vai sentindo o somatório dessas energias, vamos dizer assim. Mas realmente é difícil, não existe É, uma fórmula que eu siga, né? Eu faço é, isso. o meu argumento com o Lyle lá atrás, quando eu falava que tinha que falar mesmo, era assim: quem somos nós para julgar se uma pessoa está preparada ou não para receber uma informação, né? Qual é o nosso filtro para falar que uma pessoa está ou não preparada? Aquela informação, de repente, pode ser muito impactante naquela hora, mas pode mudar a vida da pessoa, e é exatamente por isso que está vindo. Esse era o meu pensamento lá atrás. Eu pensava isso, né? Acho que dá para conversar um pouco em cima disso. Depois eu falo por que que a minha opinião mudou um pouquinho. O que que você acha disso? Não, eu particularmente acho que falar tudo o que vem passa muito também por nós, por mim, assim, eu que sou transmissor naquele momento, eu acessei aquela informação, vou passar. Às vezes eu mesmo posso não estar preparado para uma informação tão chocante ou com medo de que o outro lado vai me avaliar por ter trazido uma informação que vai talvez direcionar muitos caminhos que ele jamais poderia acessar. E eu me sinto na responsabilidade de que ele vai mudar a vida em função de uma informação que eu não sei se eu tenho capacidade ou responsabilidade para fazer essa mudança na pessoa. Ah, hoje, e talvez tenha sido influenciado por mudanças, por amigos próximos, sei lá o quê, hoje eu até meio que ignoro mais isso e coloco isso. Olha, veio tal informação. Se fizer sentido, ok, senão vai. Mas eu confesso que ainda tenho dificuldade de jogar tudo isso para o ar. E são pessoas próximas, então, pessoas que a gente vai atendendo com mais frequência, ou até mesmo pessoas muito próximas, eu realmente não consigo. E aí eu lembro muito do Léo, que ficava muito bravo com ele quando eu dizia, pô, me diz aí o que que aconteceu, pode me falar. Não, vai vir, calma. E eu não atendo amigos, eu não falo para os amigos. É, E agora eu entendo que ele foi um grande mestre para mim, porque é realmente isso que acontece. Eu também tenho dificuldade de falar para as pessoas que eu tenho maior intimidade, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E aí entra um outro dilema de quem está atendendo. Será que eu estou tomando essa decisão baseado no meu tamanho consciencial, na minha capacidade de interpretar a situação? Ou seja, né? eu tenho medo, então acho que eu não devo dizer para a pessoa, mas a pessoa pode entender aquilo como uma questão muito natural. É, Então, é difícil, é difícil. exatamente. Então, essa questão do que o Lael falava, né? Eu não falo para amigos, eu não atendo amigos. Foi a razão no começo dele falar que não tinha que falar. Ele falava exatamente isso para mim. Então, ao mesmo tempo que eu falava para ele que tinha que falar, porque aquela informação podia mudar a vida da pessoa, que era o meu argumento no começo, quem somos nós para julgar, né? O que a pessoa aguenta ou não aguenta. Esse de não falar vinha da experiência dele, de ter não atendido, porque até aquele momento ele nunca tinha atendido profissionalmente alguém na questão do frequenciamento. Então, quando ele falava alguma coisa para a pessoa,
ele falava para pessoas próximas, para pessoas que tinham contato, para os amigos, colegas de trabalho, para as pessoas que ele tinha ali no dia a dia. E a experiência que ele teve foi uma experiência muito negativa. E é legal, eu vou dar um pouco do que ele me contava e do que eu vi também, e depois eu vou falar por que que eu mudei de ideia, porque é interessante como a gente vira depois. Ele perdeu muitas amizades, muitas pessoas brigaram com ele pelas coisas que ele fazia, que ele falava, porque muitas vezes as pessoas não entendiam. Algumas entendiam, outras não entendiam, outras inclusive achavam que as coisas que ele falava aconteciam porque ele falava, não porque realmente ele estava falando o que ia acontecer, mas assim, você que causou isso na minha vida, sabe? E nem todo mundo entende, e não está escrito na testa quem vai entender, quem não vai entender. Ele contou uma história para mim de um amigo dele de infância, ou seja, amigos assim, desde sempre, que ele acabou perdendo depois de adulto, porque ele falou uma coisa que ia acontecer na família desse amigo, aquilo acabou acontecendo, e o amigo, até por causa de uma questão religiosa e tudo mais, achou que ele é que tinha que mandado aquilo para a família dele. Então, assim, ele estava muito, aquela questão do gato escaldado, né? Ele estava muito sensível na questão da relação com os amigos pelas coisas que ele falava. Então ele falava assim para mim: eu não vou falar porque eu não quero perder a amizade, eu não vou falar porque eu não quero eu gosto tanto de todo mundo que está à minha volta que eu não quero correr o risco de perder essa amizade, mesmo que isso possa ser algo que possa mudar a vida da pessoa, alguma coisa, é um risco que eu tenho o direito de não correr. E apesar de não concordar naquela época com isso que ele me falava, eu respeitava, eu falava, você que tem a informação tem o direito de falar ou não. A informação está com você, né? E essa questão da responsabilidade sobre a informação é uma das coisas também que eu conversei muito com ele, que é uma coisa que você falou, poxa, a pessoa que recebe a informação, ela vai colocar na conta de quem está falando. Ou seja, se você está acessando a informação e está falando para ela não está entendendo como uma coisa que a espiritualidade está trazendo, ou que aquilo está no campo dela, e você só está lendo um livro que já está ali. Ela vai te julgar como o autor daquele livro. E isso é o que é o mais complicado, né, Jair? Exato. Não, e é isso que dá medo da gente falar, porque a gente acaba, querendo ou não, na sociedade, no mundo que a gente vive, procurando ser o mais ético, o mais profissional Claro. possível. Então a gente tem uma certa imagem a zelar, não que isso seja, eu vou deixar de fazer as coisas porque as pessoas pensam, longe disso, mas a gente sabe que existe isso, existe uma imagem a ser zelada, um atendimento, e a gente procura, quando vai acessar uma informação de alguém e tal, manter essa ética, essa moral que a gente construiu, ou foram, né, a gente foi se moldando ao que a sociedade entende como certo e tal. Sim. Então, de repente, eu tenho todo um trabalho sério construído ao longo de 20, 30 anos de atendimento, e aí eu coloco uma informação chocante que eu me julgo que aquilo é demasiado. Então, Sim. a gente fica realmente com medo de passar determinadas informações, porque talvez o próprio terapeuta, a própria pessoa que está acessando ali, fique com medo do julgamento que vem. Eu confesso que conversando com um rapaz muito simpático, muito entendido, chamado Lian, tenho começado a mudar isso e tendo a coragem de jogar isso mais, independente do que a pessoa vá pensar. Mas muitas vezes eu confesso que eu faço isso, digo algumas coisas que eu consigo acessar, e depois, tá bom, agora eu já fiz. Mas vem o arrependimento, porque realmente é chocante. E é mais chocante quando é sobre a gente mesmo, porque a gente acessa a informação dos outros, mas de vez em É, quando acessa informações nossas através desses caminhos. E também é, é chocante. é. Mas eu acredito que é isso, sabe? Por isso que eu gostava, ou até recentemente só atendi assim, com o auxílio de outras pessoas para nos balizar um pouquinho. Olha, que viu também e tal. Só que parece incrível, né? Mas às vezes é desafio nosso, talvez. A gente só acaba vendo aquilo, né? Então, viu tal coisa? Não, só consegui acessar até tal posição. Ou seja, o dilema de dar a resposta continua sendo da gente, né? De quem acessou. É verdade. E tem uma coisa também, eu conversava muito com o Léo sobre isso, principalmente quando eu estava com essa opinião do, não, tem que falar tudo. Eu não acessava as coisas com clareza, né? Era uma época que eu não tinha clareza nas coisas que eu acessava. Então, eu ficava nessa ilusão, e muitas pessoas que estão assistindo a gente pode um pouco estar assistindo e falar, não, tem que falar mesmo, tem que falar mesmo. Provavelmente são pessoas que ainda não estão acessando, né? Então, quando eu não acessava com clareza, eu tinha 100% de certeza que tinha que falar tudo. Tinha que falar tudo, sim. E era isso que eu falava para o Lael, que acessava com clareza. Tipo, não, você tem que falar, a informação está com você, imagina, você tem que falar, você tem que falar. E quando eu comecei a acessar
algumas informações e comecei a falar, eu comecei a ver o impacto daquilo. Então, quando você começa a receber o impacto daquilo, e o impacto pode vir de diversas formas, de diversos ângulos, é, desde pessoas que realmente não têm o preparo, e a gente não tem como saber se a pessoa tem o preparo ou não, principalmente quando a gente não conhece a pessoa, e daqui a pouco eu vou separar um pouco, falar as coisas em atendimento ou falar as coisas na vida, né? Encontrei alguém, amigo, tudo mais, que são coisas para mim completamente diferentes. Eu encaro de uma forma completamente diferente, eu vou explicar por quê. Mas eu comecei a ver que quando eu jogava informações, eu não sabia o que eu estava falando. Eu não sabia como aquilo ia encaixar na cabeça da pessoa. Será que a pessoa Uhum. tem uma religião? Será que a pessoa acredita naquilo? Será que a pessoa vai se assustar com o que está sendo falado? E tem um caso clássico, já entrando dentro dos causos, que aconteceu dentro de um curso, aconteceu dentro do intensivo que a gente fez em sala, em São Paulo, naquele que teve o feriado lá, perto da Avenida Paulista, e o Lael falou assim, vamos sortear vamos frequenciar duas pessoas. Falei, tá bom, Lael, vamos, né, vamos frequenciar. Ele falou assim, mas eu quero que você faça junto comigo. E eu, naquela época, já estava meio, assim, já estava no processo de achar que já não devia falar tudo, mas ainda estava no meio do caminho. Mas o Léo falou assim, senta aqui do meu lado e a gente vai fazer um frequenciamento de duas pessoas. Eu falei, tá bom. Aí chamou uma pessoa, deu tudo certo, a gente falou e tudo mais. Só que aí ele ficou um filtro, porque eu não sei se foi prudente ou não prudente, mas o Léo que ficou com o microfone na mão e eu do lado dele. Então, eu falava algumas coisas, ele falava outras coisas, confirmava algumas coisas, legal, foi divertido. Na segunda pessoa, sentou um rapaz. E nesse rapaz, a gente começou a vir informação. E o Léo falou assim para mim: se vier qualquer coisa para você, fala, pode falar em voz alta, não tem problema. Eu falei: tá bom. E veio o nome de uma mulher. Porque a gente tinha identificado que aquele rapaz ele tava com uma trava, dava para ver claramente, que ele estava com uma trava muito forte na vida dele, alguma coisa que estava travando, o campo estava fechado, a vida não ia para frente, tava muito forte aquilo, né? E aquilo ficou muito claro. Eu vi lá, eu vi, tava muito latente. E eu dei uma relaxada e aconteceu uma coisa interessante, que é muito difícil vir nome, vir essas igual lá eu fazia, de dar nome de Ah, rua, número e descrever. Isso é muito difícil, né? Porque isso embaralha um pouco com as coisas, as memórias que a gente tem, o subconsciente, alguma coisa, e a gente não confia também. Então vem essa falta de confiança, será que eu tô vendo? E aí acaba o processo, né? Então o verdade. Lael me ajudou muito a ter a confiança nisso, principalmente quando eu estava do lado dele, eu estava muito confiante. Então me veio um nome muito claro na cabeça de uma mulher e eu falei. E eu falei, no microfone eu não dava para ouvir, mas o rapaz estava à minha direita, o Lael à minha esquerda, estava no meio dos dois. E eu falei o nome da mulher. O Lael, o Lael olhou para mim apavorado, porque eu perguntei para ele, quem é fulana? E o Lael, na hora, cortou e falou assim, cara, não, 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 isso agora não. Eu falei assim, por que não? Porque tá vindo muito forte para mim. Aí ele me chamou no canto, isso, imagina, tinha 120 pessoas assistindo isso, mas nem todo mundo estava escutando, eu estava lá. Aí o Lael falou assim pra mim, é o nome da amante dele que tá fazendo o trabalho pra ele. Pois é. Aí eu falei, puta merda. Então, É assim, difícil. olha a situação. Por isso que eu falo casos e casos. De repente, se eu tivesse entrando na questão do atendimento ou do amigo, se eu estou em atendimento, e eu sou o terapeuta, eu estou lá em atendimento, ele está comigo no Zoom, ele está pessoalmente, e eu falo isso, tem um contexto. Uhum. Se eu sou amigo dele, se eu estou numa situação social, e eu falo isso, tem outro contexto. Tem outro contexto. Porque teve uma outra vez, você me permite aqui me alongar, meu Faustão, aqui, ô louco, bicho, só não para de falar. Vai ter um outro caso, muito parecido. E eu e lá a gente fazia alguns treinamentos de frequenciar, de acessar informações em lugares públicos. Quando a gente estava numa mesa, almoçando, jantando com pessoas, ou então estava em aeroporto, estava em lugar público, a gente ficava um ou outro tentando acessar informações que estavam ali disponíveis. Isso não é invadir campo, não é nada, é só ler o que está disponível. E a gente estava, isso foi, dá para falar o lugar, só não falar a pessoa, né? Isso foi em Portugal. A gente estava em Portugal num evento e a gente estava no, eu acho que era num jantar, era uma mesa redonda. E um dos nossos convidados do evento que a gente fez estava sentado exatamente do outro lado da mesa. Estava eu e o Lael aqui, do outro lado da mesa redonda. Essa mesa tinha umas 10 pessoas, tinha bastante gente. Tava essa outra pessoa. E a gente estava comentando sobre essa pessoa. Era uma pessoa que a gente estava conhecendo ali naquele momento, tudo mais. E ele falou assim, o que você achou dessa pessoa e tudo mais, tal. E eu olhei e tal, e veio um nome na cabeça. Ele, é um homem, né? E veio um nome de mulher na cabeça. E não é um nome.
da esposa ou não é o nome de ninguém que eu conhecia ali ou que ele tinha mencionado. E aí eu falei pro Lael, eu falei, Lael, tá me vindo esse nome na cabeça. E o Lael falou assim, então. É o mesmo caso do outro, só que a gente estava numa mesa, não sei o que, eu estava num canto, no outro. Eu nunca falei isso para essa pessoa. Por quê? Por que que eu vou chegar nela e falar assim, ó, eu sei o que você está fazendo? Não tem contexto, não tem um porquê, não tem sabe? Então, é bom que o Lael cortou aquilo, não era o momento, né? Com 120 pessoas assistindo, né? E esse outro de ter acessado a informação e o Lael ter traduzido aquilo para mim que a gente estava treinando, é, não tem porquê ir para a pessoa e falar alguma coisa. Olha, claro, a partir do momento que o Lael me falou o que era, quanto mais a gente acessa uma informação, mais informação vai abrindo, né? Na hora que ele Uhum. me falou o que era, aí eu falei assim, pô, isso aí vai dar confusão. Vai dar confusão para ele. Agora, por que que eu vou chegar nele? Imagina o susto da pessoa que estava me conhecendo ali, basicamente naquele. Eu já me conhecia, mas assim, não conhecia muito bem, né? Tava começando um certo relacionamento ali profissional, vai. Como é que eu vou chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu sei o que está acontecendo aqui, cuidado, isso aí vai te dar uma confusão? Não vou falar. Então, a diferença do falar ou não falar, principalmente que já você falou o que eu te falei, em atendimento, tem que falar. Você está em atendimento, tem que falar. Eu acredito até hoje, tá? Se está em atendimento, a pessoa te procurou, tem um relacionamento ali profissional, vamos dizer assim, para mim tem que falar. Agora, aonde nem tudo tem que falar, eu diria quase nada, são nos relacionamentos do nosso dia a dia. Aí eu passei a concordar com o Lael na questão de amigos, é, quando a gente está em evento, quando está numa relação informal, social, aí eu realmente acredito que o nosso filtro tem que aumentar bastante, sabe, Jair? E foi nesse contexto. Aí você também vê essa diferença do profissional e do pessoal? Eu concordo, mas eu ainda tenho dificuldade no profissional, às vezes, de dizer. E no dia a dia, no social, vamos dizer assim, eu estou trabalhando, falando de mim, assim, um problema de, do nada, eu falar coisas que eu não deveria ter falado. Assim, pô, tá na hora de fazer uma limpeza aí, tá na hora. Nossa, Mas isso por que não deveria? Por que não não, deveria? não é aquilo, eu não tinha programa para dizer aquilo. Oi, tudo bem, bem-vinda. Vou fazer uma apometria, hein? Pô, tá parecendo que tá querendo vender um serviço. Não, não dá. Isso já aconteceu esses dias, eu fiquei 2 dias me desculpando com a pessoa, porque eu recém tinha conhecido a pessoa. Te apresento fulano, prazer, prazer. Não, né? Então, Tem que fazer uma limpeza aí. esse, esse constrangimento eu sou campeão de passar, porque isso não tem freio. Quando eu vejo, eu falei. E nos atendimentos, sim, eu estou começando a ser mais claro. Mas existem situações difíceis, assim, a pessoa, "Pô, vou ter filhos. Poxa, é uma coisa muito pessoal, não vou interferir nisso. A minha relação tá ruim. Olha, quando eu digo assim, tá ruim, vamos limpar essas energias, vamos deixar claro, vamos fazer com que isso seja, a tua percepção seja melhor. Agora, a resposta curta talvez fosse assim, pá, larga disso e sai para outra. Mas é muito difícil a gente dizer isso para a pessoa. Olha, tem que limpar, tá muito. ah, Então, de uma certa forma, a pessoa sempre recebe essa resposta. O que às vezes a gente faz é não receber não dar essa resposta de forma marcando cruzinha, né? De certo ou errado. Mas eu estou fazendo isso hoje na experiência, né? Mas é difícil. Continuo te dizendo que é uma questão difícil e quando a gente vai ganhando, não é confiança pessoal, mas ganhando auxílio dessas estruturas que ajudam a gente, desses, sei lá, queiram chamar como queiram, esses espíritos, essas entidades, enfim, que nos ajudam, eu acho que elas dão aquele toque final assim, isso não pode deixar de falar. Então, às vezes a gente diz assim, pô, tem uma pessoa interferindo aí, tem que parar com isso. E a pessoa já entendeu. E a gente lê na energia da pessoa que, opa, já sei o que tu está falando, não quero nem me expor e está resolvido. E se tiver um novo atendimento, a gente vê que a pessoa realmente entendeu e fez aquilo acontecer. Mas eu acho que o caminho é ser cada vez mais explícito, sim. Mas aí há os dois lados, né? Voltamos lá no início da conversa. Difícil. E eu já, né, desse explícito ou não explícito, como eu não atendo profissionalmente, e o motivo disso é muito parecido com o que o Lael também parou, que o Lael, você vai lembrar, lá em 2021 ele abriu o atendimento, eu acho que ficou uns 3 meses atendendo e nunca mais quis atender, né? Aham. Que é da pessoa criar uma dependência
Ou seja, as pessoas desligavam o atendimento com o Léo já perguntando se podia marcar para a semana que vem. Ele assim, mas por quê? Não tem que, você não tem que, né? E aí acabam tendo a pessoa meio como um oráculo, né? Ele contava muitas, e eu sei de muitas histórias que ele nem contava, mas posso mencionar algumas que ele contava, respeitando o que ele contava ou não contava. Hum. É, eu falava de empresários que ligavam para ele, querendo contratar ele para a empresa, para saber aonde que investir, aonde não investir, né? Ele sempre conta do cara que tinha uma vinícola aí no sul e falou, mas que uva que eu planto, não sei o que. Fala, cara, não tem nada a ver. Então, alguns tipos de dependências desse tipo, não, eu te pago o que for, sabe? Ele falou, não, mas não é isso, não é isso. Desde coisas desse tipo e coisas de pessoas mesmo, que teve uma mulher, e isso é verdade, ele me mostrou a mensagem, né? Que ela perguntou que cor de vestido ela devia usar naquela sexta-feira, do vermelho ou preto, sabe? E o Léo falou assim, eu não acredito que eu estou recebendo essa mensagem. Então, as pessoas criam cada tipo de vínculo que isso faz mal para a pessoa e faz mal para o terapeuta e fazia mal para o Léo. Não só pela parte emotiva dele, de falar assim, olha o que a pessoa está fazendo, mas a pessoa ficar pensando em você toda hora nesse sentido, é, envia energia, tem uma troca energética, tem uma tentativa de vínculo ali, que é um inferno. Imagina uma, duas, 10, 100, 1000 pessoas fazendo isso, e você tem que ficar toda hora se limpando, toda hora se defendendo, toda hora fazendo alguma coisa. Então, essa questão da dependência e do vínculo, que também me fez, é bom que eu atendi muito pouco, né? Fiz pouquíssimos atendimentos, e o pouco que eu fiz de frequenciamento foi só dentro do contexto da chave serafínica, né? Aham. Que a gente foi através da leitura de 11, eu ainda falei algumas coisas para algumas pessoas, e ficou dentro daquele contexto profissional, ou seja, dentro do contexto profissional. Então, dentro do contexto profissional, ok. Agora, hoje em cursos, um monte de gente veio falar para mim, me conta, me fala, é isso, não é isso? Não. E aí o atendimento indireto, do jeito. Gostei do que você falou, porque a coisa que eu mais faço hoje em dia, dentro daquilo de mudar, e hoje eu acredito piamente que não se deve falar tudo, é o recado indireto, né? A gente direciona para aquilo que a pessoa precisa descobrir, ou então precisa acessar, para que a pessoa descubra por ela, e eu acredito até que vai ser mais forte quando a pessoa descobrir por ela, e mais importante, não cria vínculo, porque foi ela que, mesmo que você tenha dado um direcionamento, foi ela que acessou aquilo. Ela não tem que falar, deixa eu ligar agora para o Jair para ver o que, que eu preciso fazer. Isso está muito difícil na minha vida, deixa eu ver o que o Jair fala para mim. Não, ela vai atrás daquilo, né, Jair? Era uma coisa que eu falava muito com o Léo sobre isso. Não, perfeito. Eu acho que cabe a gente limpar, deixar mais claro e, eventualmente, pegar em algum nó que tem ali e desatar assim, isso aqui é importante agora. Mas senão eu vou dar a direção e vou limpar o caminho, normalmente, eu costumo dizer assim, eu vou colocar ela na vertical, assim, com ela mesma, com as coisas que estão acontecendo e o que é o caminho dela. Mas essas pessoas normalmente elas querem usar exatamente como tu falou, como um oráculo, assim, puxa, devo fazer isso, devo fazer aquilo e tal. E eu acho que se ela descobre que a direção dela, se a gente dá a direção, que a direção, o norte dela é esse aqui, e ela vai no caminho descobrindo as coisas por si, junto com essa descoberta vem a força, a Sim, autoconfiança. Então, o trabalho, ele é muito melhor para ela, eu fazendo isso, do que eu dar a resposta certa, ela ficar dependente, sugar a minha energia de toda hora estar batendo, mandando uma mensagem, ou procurando alguma questão. E se ela descobre por si, ela começa a perceber que ela tem a capacidade, que ela tem outros ajudando, os amigos no astral ajudando, ou, enfim, acessando suas próprias informações, se autoajudando, que eu prefiro dizer assim, e vai ganhando confiança, e ela não fica mais dependente de me perguntar toda hora, ou de marcar a consulta toda hora. Como existe pessoas que marcam com frequência porque querem se manter numa faixa frequencial mais elevada, numa vibração melhor, e eu entendo, e vai se limpando, mas tem outros que fazem isso para saber, puxa, esse mês vai ser legal. é, Empresas, por exemplo, que você está assim, puxa, dá para manter uma empresa é, mais organizada, mais harmônica, mais limpa energeticamente, vamos dizer assim. Só que uma empresa são quantas consciências, quantas exato. pessoas estão trabalhando ali. É É, impossível de dizer, ó, mas o caminho, assim, ó, tá indo no caminho certo, tá limpo, tá tranquilo, dá um geral. Agora, não, tem que fazer a aplicação tal, plantar a uva tal, é, como teu exemplo, ah, é, é, aí isso não dá para é fazer. difícil. Agora, é difícil, né?
E isso a gente passa no dia a dia. E também entende, porque, vamos confessar, quem nunca teve essa curiosidade? Eu lembro que lá atrás, antes de eu começar a entender isso da forma que eu entendo hoje, eu também gostava que me dissessem. Se eu Exato, pudesse, todo dia eu queria isso. Só que exatamente. se eu não perceber isso, eu vou continuar sendo dependente. Então vai lá, sei lá, chama, tem gente que é muito bom em diferentes tipos de oráculo, vai lá e joga com aquilo. Não é É, o meu tipo de trabalho. exatamente, exatamente. É interessante você falar assim, ou seja, nós também já fomos assim, né? A gente só está trazendo a experiência, né? Para que a pessoa acelere esse processo de chegar num entendimento maior, né? É interessante essa questão de que e tem coisas que realmente precisam ser explícitas, muitas vezes a gente precisa de uma interferência mais aguda, e vou trazer alguns exemplos daqui também com o Lael que eu passei aqui. Por exemplo, se tem alguma questão relacionada a acidente, um arrobo, alguma coisa que pode mexer com a integridade física da pessoa, ou seja, olha, toma cuidado, isso aqui tá na sua linha para acontecer, ou um acidente de carro, alguma coisa que possa machucar a pessoa, algum familiar, alguma coisa assim nesse sentido, não dá para deixar a pessoa descobrir, não tem como ser indireto, né? Verdade. Aí tem que ser alguma coisa mais, olha, toma cuidado com isso, e mesmo assim a gente toma um risco da pessoa não entender, né? Tem um exemplo mais emblemático que eu passei com o Rael, de uma pessoa que a gente foi visitar, uma pessoa famosa, inclusive. Um desses trabalhos que a gente fazia e não divulgava, fazia muito isso. A gente foi no evento dessa pessoa e acabou conhecendo a pessoa e tudo mais e falando algumas coisas porque foi permitido falar. Inclusive a rede permitiu falar algumas coisas para a pessoa. E a gente falou e tudo mais e a pessoa ficou encantada, aceitou super bem, a gente foi super bem recebido. E a gente foi almoçar, e a gente almoçou, foi tudo bem. Então, depois do almoço, a gente ia se despedir da pessoa que a gente ia embora do evento em que ela estava. E aí, o senhor Lael não se aguenta, né? Começou a falar mais. Só que o que ele falou, eu estava até meio que concordando com ele, porque ele falou que uma pessoa muito próxima a essa pessoa ia passar por uma coisa muito difícil relacionada com carro, ia ser uma coisa muito, muito forte que essa pessoa ia passar. Então eu falei assim, bom, se o Léo está trazendo isso, eu estou vendo o que ele está falando e essa pessoa está aberta a escutar e está aceitando, tá tudo bem, né? Eu acho que não tem problema. Mesmo a rede já tinha falado para a gente ir embora. A rede já tinha falado para a gente ir embora, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Não era para voltar depois do Aham. almoço, mas a gente voltou para despedir e o Lael acessou essa informação. Então, ele falou só que é o seguinte, era uma pessoa próxima a essa pessoa que ia passar por isso, não era a pessoa que a gente estava contando. Só que essa pessoa próxima estava lá no evento. E aí essa pessoa falou assim, pera aí que eu vou chamar essa pessoa, fala para ela, porque isso é incrível, essa informação é incrível e tudo mais. Chamou essa pessoa e o Lael falou a mesma coisa para a pessoa, só que não falou só aquilo. Como a pessoa está ali, ele começou a acessar Sim. outras coisas do campo dessa pessoa. Abriu mais coisas. E eu vou te falar uma coisa, vocês podem imaginar o meu desespero, que eu estava vendo o que estava acontecendo. E o nosso, tem um guia que fica mais próximo da gente, né? Um guardião que fica mais próximo da gente, ele estava martelando na minha cabeça. Põe uma fita isolante na boca desse moleque e leva ele embora. Eu estava desesperado para fazer o Léo parar de falar. E eu cutucava ele, eu falava assim, tá bom, Léo, então tá bom, né, cara? Então tá bom. Eu falava a cada 2 minutos, eu falava, então tá bom. E ele falou para essa pessoa e a gente foi embora do lugar. Só que a pessoa que estava recebendo a gente falou assim: espera um pouquinho, que eu vou dar um livro para você, alguma coisa assim, eu não lembro o que que era. E foi ali que a casa caiu. Depois, para encurtar a história, depois esse guardião da rede falou para a gente: falou assim, tá vendo, eu não falei para vocês irem embora, porque a informação era para ter dado para a pessoa e ir embora. Primeiro que não era nem para voltar depois do almoço. Já que vocês voltaram, a informação veio, era aquela informação ir embora, não era para ter ficado nem para ter falado com outra pessoa. O que que aconteceu? Essa outra pessoa falou para o outro, não, o que eles estão falando é tudo besteira, eles procuraram as informações no Google, nossa, que belo ator, né? Decorou tudo para aquele momento, uma coisa louca. E virou a cabeça daquela pessoa, até por ser uma pessoa muito próxima, acabou rompendo um vínculo que poderia ter sido muito legal, tanto para a gente quanto para a pessoa, e nós nunca mais falamos com essa pessoa. Então, o Léo falou assim para mim, tá vendo? Eu falei assim, eu tô vendo, mas tá vendo que você falou mais do que devia? Ele falou assim, não, eu tô vendo que eu falei mais do que devia. Mas você tá vendo como essas coisas podem acontecer, né? E esse não foi o único. Daqui a pouco eu conto outras, e conto uma minha que muito recente. Logo depois que o Lael faleceu, eu tenho uma história de acesso muito parecida com essa. Então, assim, dentro desse assunto que eu queria passar a bola para você, para ver o que você acha. Tem coisas que a gente tem que falar,
mesmo se o preço for não falar mais com a pessoa, quer dizer, se é uma questão de acidente, se é uma questão de doença, se é uma questão de integridade física com ela ou com a família, você toma esse risco, Jair? Do tipo assim, Ah, olha, eu sim. posso perder a amizade, mas eu vou falar? Não, esse é o único, acho, risco que eu considero me expor total, sabe? Porque a gente está sempre se expondo de uma maneira ou de Sim, outra e existe vários pontos ali. Mas nesse aspecto, eu sempre vou me expor. Mesmo que, às vezes, a gente veja sei lá, aconteceu com uma pessoa muito próxima, assim, que eu tenho, não próxima fisicamente, mas que eu tenho uma relação de amizade que eu considero muito. E num atendimento lá atrás, a gente viu um acidente de carro. A primeira coisa, assim, gente, vamos tentar tirar isso da linha dele, vamos tentar fazer com que isso não aconteça, sim, atrase e tal. Então a gente trabalhou naquilo que conseguia e todo mundo ficou relativamente tranquilo de que aquilo não iria acontecer, que a gente conseguiria fazer aquilo não acontecer, mas, né, não, vamos ligar para ele, vamos dar esse retorno. E realmente, assim, a situação passou muito próxima e depois a pessoa foi abrindo o contexto do que ela estava passando, enfim, não me cabe agora sim, sim. colocar tudo, mas fazia muito sentido o que a gente viu e deu certo. Então, aquilo com certeza era necessário e foi necessário. E toda vez que aparece isso, a gente faz isso, não tem como fazer. Olha, toma cuidado. Eu posso não dizer de uma forma que a pessoa fique com mais medo ainda e então acabe ela provocando um acidente, digamos, seguindo essa questão do carro. Mas tem que falar. Isso eu não tenho a menor dúvida. E outra questão que colocou ali que eu achei interessante, que quando diz assim, o guardião está aqui do lado e diz assim, não fala, tem outras situações que é o contrário, né? Fala. Como é É. que eu vou falar para a pessoa aqui? É que eu Aí é estava me mais vendo complicado. em todas essas situações assim, fala. E aí, poxa, é uma pessoa que eu acabei de conhecer. Como é que eu vou falar? Olha, meu, é o seguinte, ó, vim aqui cortar o cabelo e fulana está cortando aqui do meu lado. Tem que dizer para essa pessoa tal coisa. Para tudo aí que eu vou falar. Vão achar que eu sou louco. É, Então, isso na gente assim dói, porque não sabe como fazer chegar aquilo até lá. Então a é, gente às vezes acaba, sei lá, eu penso, pô, vou doar a minha energia, vou pedir para que as estruturas espirituais façam com que esse recado chegue, mas eu não tenho como parar de cortar o cabelo aqui, parar de tirar ela do que está fazendo para falar isso. Então, isso para mim também é outra dificuldade que a gente tem. E às vezes fazendo isso, e quando são pessoas próximas, então estou misturando várias coisas, mas porque eu não quero me alongar, mas porque essa questão é muito comum no dia a dia, quando a gente está fazendo coisas corriqueiras, está pagando sim, conta, está indo para algum lugar e aparece isso, e são pessoas que a gente não tem a menor intenção de, como tu falou há pouco, de ir lá invadir o campo da pessoa, de ver, mas aquela informação vem e sabe que é importante, e às vezes a gente se sente até meio que culpado, não sei se é essa palavra, não é culpado, mas na obrigação de dizer assim, puxa, vou ter que dizer para a pessoa que tome cuidado nisso. Então, ter esses acessos, se colocando, assim, me lembro do Lael que dizia, né, de novo, não posso falar para é, amigos e tal, é para quem acessa isso também sei lá, um problema, né? Uma é, dificuldade, um dilema ético de assim, poxa, como é que eu faço? Não é só uma questão de expor, como eu vinha falando até agora. Ele é um nível de exposição. Agora, imagine é, um nível de exposição de estar na fila do banco e dizer assim, senhora, olha, não pega táxi hoje. Mas aquela é, informação está disponível aí. O é, que eu é, faço com isso? exatamente. Então, tem coisas né, que a gente estuda, tenta ver, tu traz para a gente toda esse leque de expansão de consciência através das informações que tu traz, mas que no dia a dia, na prática, não existe uma opção certa, isso, É, aquilo. A gente tem que tomar decisões o tempo todo, fazer coisas que são difíceis. E quando é, as pessoas usam essas dificuldades que eu imagino que a gente tenha, que elas têm, e jogam isso para quem vai atendê-las, ou tem uma habilidade, uma capacidade mais aflorada de perceber isso, se torna uma grande sopa, um grande problema para se resolver. Pelo menos enquanto a gente aqui encarnado tentando ajudar alguém, e também o quanto a gente interfere na escolha das pessoas, no seu caminhar, Então, esse assunto todo que a gente está falando agora, para mim, ele é sempre muito difícil de responder sim ou não, certo ou errado, sim, porque ele não é claro, embora ele seja, ao mesmo tempo, claro, não sei se eu consegui me fazer entender. sim, É claro que tem alguma coisa para fazer, mas isso, qual é a resposta? E aí a é, gente espera que o tempo, o amadurecimento, a expansão de consciência de
nossa, e de quem a gente atende faça com que a gente perceba isso melhor. Mas é difícil. Tu traz um exemplo, a minha cabeça viaja para milhões de É, coisas que sim, já aconteceram similares ou próximas, sim. e, e cada uma tem uma solução. Então, cada vez mais a gente acredita que é único. Por isso que É, vem essas intuições, essas percepções, esses acessos que a gente tem à informação, que muitas vezes é uma informação que choca a gente mesmo. Como é que eu vou, é, né? Eu acho que está me exato. entendendo o que eu estou dizendo, porque é um lugar muito cinzento, cinzento modo de dizer, né? Porque não é cinzento naquilo que a gente conhece como branco, preto, cinza e tal, mas é uma dificuldade da gente dar uma resposta, ter uma resposta para tudo isso que é chocante para nós e para quem ouve. Eu tenho uma visão com um pouco de experiência desse tempo sobre isso hoje, um pouco mais clara, no sentido, talvez ajude as pessoas a entender quem está passando por isso, quem está começando a passar por isso, enfim, está estudando com a gente no Despertando, nos cursos, enfim, e está começando a acessar a informação. O que eu vejo é que, respondendo aquela pergunta, por que que a informação vem, né? Quando a gente abre o nosso campo, a gente não consegue, isso aqui eu vou ver, aquilo eu não vou ver. Não tem como. Se você olha agora pra gente na tela, não tem como falar assim, não, eu só vou ver o óculos do Jair. Não, você vai olhar pro Jair, você vai ver a cara dele inteira, você vai ver o que tá na tela inteira. Não tem como você ver só o óculos, né? Então, a Verdade. informação é um pouco disso. Quando você recebe a informação, você recebe um pacote, você recebe o que está disponível no campo da pessoa. Então, você vai receber o que precisa ser falado e um monte de coisa que não tem nada a ver e muita coisa, muitas vezes, que não pode ser falado. Agora, como que você vai, e aí que eu queria entrar numa questão de responsabilidade também. Como que você vai discernir o que pode ou não pode ser falado se não tem o guardião do lado falando, fala isso, né? Dentro da minha opinião hoje em dia, a pessoa que acessa, ela não tem nenhuma responsabilidade em falar, nenhuma. Você não tem nenhuma obrigação e nenhuma responsabilidade em falar, e você também não tem nenhuma responsabilidade sobre a ação que a pessoa vai ter em cima daquela informação. Eu acredito muito nisso hoje. Muito mesmo, de verdade. Então, assim, se a pessoa não quer falar, é todo o direito dela de não falar. Todo o direito. A rede da outra pessoa que deveria receber essa informação, que tem que procurar um outro jeito de chegar nela. Porque se está chegando em você para falar nela, é porque está chegando nela e ela não está percebendo. Então chegou em você, que é um canal mais próximo àquela pessoa, uma oportunidade da rede daquela pessoa passar aquela informação, mas você tem a escolha. Eu quero ser esse canal ou eu não quero ser esse canal. Então, você não tem a responsabilidade de passar, você não tem que falar para ninguém. Você pode escolher falar ou não falar. Mas a partir do momento que você fala, a informação é da pessoa. Você está lendo um livro para a pessoa. Você não está escrevendo um livro para a pessoa. Você não está direcionando a pessoa. É importante que a pessoa entenda isso e a gente pode até deixar isso claro para a pessoa. Falar, eu estou falando, mas você faz o que quiser com essa informação. Eu muitas vezes falei isso. Falar, estou falando, você faz o que quiser. Inclusive no exemplo que eu vou contar agora que eu me dei mal, eu falei isso. Eu falei, você faz o que você quiser com essa informação. Inclusive porque a pessoa não acreditou em mim. Eu falei, não tem problema, pode não acreditar, não tem problema. Eu falei, a informação está com você, você faz o que você quiser com essa informação. E não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. É, Só que esse tipo de opinião, esse tipo de posicionamento, requer uma neutralidade que precisa ser trabalhada, porque vai bater com a nossa empatia. É claro que você não ter responsabilidade sobre o que a pessoa vai fazer com aquela informação não tira a sua empatia de querer que a pessoa faça o melhor com aquela informação, de que ela realmente use para o despertar dela, para que mude a vida dela. E muitas vezes a gente torce para que a pessoa realmente entenda o que está sendo falado. E a gente fica até um pouco triste quando a pessoa não entende. Mas empatia é uma coisa, responsabilidade é outra. E aí separar a responsabilidade da empatia, ou seja, do eu quero que a pessoa cresça, eu quero que a pessoa entenda. Vou trazer o um exemplo rapidinho. Foi logo depois que o Lael faleceu. Logo não, foi no final do ano passado. Eu encontrei com uma pessoa que teve um certo relacionamento comigo, com o Lael, e tinha dado uma confusão entre grupos. Isso sempre acontece, né? Então, tinha uma pessoa em comum, um amigo dessa pessoa, que tinha causado uma confusão, ou tentado causar uma confusão nesse relacionamento. E aí a pessoa falou assim: não, passa aqui, tudo bem, vamos conversar. E a gente foi comer um negocinho. E essa pessoa começou a me perguntar, pô, então, e tudo mais, tal. E eu, com a história toda na cabeça, acessando tudo, cada mínimo detalhe e tudo mais, e tava na minha cabeça: falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E a pessoa ficou falando, pô, mas eu não entendo porque isso acontece, porque isso aconteceu, porque isso não sei o quê. Aí eu falei assim, você quer entender então? Aí eu apertei o botãozinho. Aí eu falei tudo. Só que
Esse amigo dessa pessoa é que tinha feito toda a sacanagem, tá? Só que é Uhum. um amigo de longa data dessa pessoa. Então, a partir daquele momento, eu tomei um risco de falar, ó, eu não sou tão amigo dessa pessoa, tô falando uma coisa que o amigo dessa pessoa fez, falei um monte de coisa, e o amigo dessa pessoa fez barbaridades, tá? E eu contei isso pra pessoa. Essa pessoa não acreditou, e eu falei assim, eu vi. Não, você pode estar errado, tudo bem. Eu falei, não, eu entendo sua alegação. Provavelmente eu também teria, se fosse um grande amigo meu, de acreditar nisso. Mas eu estou passando a informação para você. Você faz o que você quiser com essa informação. Inclusive, quando aconteceu isso, lembra que isso, eu fui lembrando da pessoa, a pessoa falou, mas não pode ser isso. Então, ela negou. E eu saí de mente limpa, em termos de responsabilidade. E aí que eu quero deixar uma coisa, e vou falar uma coisa aqui interessante. Em termos de responsabilidade sobre a informação, eu de cabeça limpa, totalmente. Então, assim, eu falei a verdade, eu falei o que foi acessado, eu falei o que realmente aconteceu, a pessoa não acreditou, o problema é dela, e também eu ter falado, não era para ela parar de ter amizade com a pessoa, nada disso. Inclusive, não teria nem motivo para ela parar de ter amizade com a pessoa. Mas era só para ela entender a confusão que tinha envolvido eu e o Lael junto. E aquilo respondia muitas coisas. E aí, essa pessoa falou: não, tudo bem e tal. A conversa terminou amigável. Só que a gente nunca mais falou. E provavelmente até hoje Entendeu? a energia ainda esteja fluindo ao teu lado, né? Aquele sem vergonha, aqueles me dispor com meu amigo de longa data. Exato. Aí, não, e outra, provavelmente ele deve ter falado para o amigo: nossa, você não sabe o que o Liam falou. E aí, É, entendeu? E, assim, para falar que a gente nunca mais falou, eu mandei uma mensagem: pô, vamos se encontrar? Ele falou: vamos, não sei o quê. Eu falei assim: então, vamos aonde? Tal dia você pode? Não respondeu até hoje. Então, assim, já entendi o que aconteceu. Sentimento duplo. Primeiro, responsabilidade nenhuma sobre a informação, eu falei a verdade. Segundo, questão da empatia. Eu me arrependo de ter falado. Porque, então, sinceramente, eu me arrependo. Porque é uma informação que não gerou, que não era para gerar, não era para gerar nenhum conflito, por favor, não era mesmo. Mas era uma informação para esclarecer uma situação. Mas eu poderia ter esclarecido de uma outra forma, sem ter dado essa informação. É a escolha de ter razão ou ser feliz? Eu exato. poderia ter escolhido ser feliz, né? E não, aí dei uma de Lael. O Entendo. Lael era muito assim, né? Dei uma de Lael, falei as coisas como elas são e perdi o contato. Não é que a pessoa continua a vida sem mim, eu também vou continuar sem ela, mas perdi um contato legal, perdi uma pessoa que poderia estar próxima, legal, um relacionamento saudável que poderia ter continuado. Então, essa questão do falar, não falar, ela é extremamente complicada. Eu continuo passando por essas presepadas. Passei por outras, não tão. Essa foi a mais emblemática desde que o Léo foi. Mas passei por outras. Passei uma essa semana. Essa semana que a gente está conversando, eu passei eu falei uma coisa e depois falei, putz, vi que a pessoa entendeu de forma diferente, vi que. Então, por isso que muitas vezes, e como eu não atendo, vou voltar lá para o meu. Como eu não atendo profissionalmente, eu não devo falar tudo que eu acesso, porque a pessoa não me procurou como um terapeuta e ela não está me pagando para aquilo, não tem troca de energia nenhuma, eu estou sendo bobo alegre, é o boquinha de sacola, é o boca solta, de falar as coisas, entendeu? E assim, e as pessoas que estão próximas, muitas vezes, nós julgamos o que podemos ou não podemos falar. Então, assim, se eu estou com você, aí eu estou eu já ia conversando. Pô, a gente sabe que pode ter uma conversa mais franca, você entende, você tá e tudo mais, enfim. Agora, tem gente que a gente não sabe no que vai dar. E pela experiência que o próprio Léo trouxe muitas vezes, poxa, ele perdeu até um amigo de infância dele, né? Então, assim, o risco muitas vezes está em qualquer tipo de relacionamento. E a gente fica assim, pô, eu não quero deixar de ser amigo do Jair. Eu não quero que a amizade acabe porque ele pode entender alguma coisa meio atravessada, sabe? E aí, como é que eu vou consertar isso depois? E se ele não me falar que ele entendeu atravessado? Igual essa pessoa. Essa pessoa não me falou. Ela simplesmente, né, sumiu. E se essa pessoa sumir? E se na hora ela não fala, não, peraí, eu não entendi isso aí, me explica isso aí direito. E se ela fizer isso, ainda dá pra. Não, peraí, deixa eu esclarecer então, não é isso que eu tô falando. Tá? O risco é grande. Verdade. Não, e é muitos fatores. É a gente falar porque sente a necessidade e aí acha que aquele é o maior momento para deixar claro e usando a razão, ser racional, porque
e deixa de ser feliz. Outras a gente quer tentar ser feliz e aquilo fica remoendo. Então, Por eu que que eu não acho que falei, né? isso, porque eu não falei, é complicado isso. Eu tenho uns amigos que andam me dizendo, eu sempre tenho dificuldade de ter o sim ou não como exatos. Não quer dizer que a gente seja volúvel de estar sempre ali no meio e não ter opinião. Mas Sim, é que as coisas são dinâmicas, elas mudam, a gente vai ampliando a consciência e vai tendo outros atendimentos e tal. Então, eu tenho dificuldade, muitas vezes, de dizer, olha, isso aqui eu preciso te dizer porque não me importa o que tu pensa sobre o assunto e a minha responsabilidade é te dizer esse assunto, essa sim, verdade. Vai dessa te forma, deixar isso. feliz, vai nos deixar feliz, ok. Mas eu acho, e voltando ao amigo que se aproxima e me mostra isso de vez em quando, e ele me diz assim, a tua responsabilidade é por aquilo que tu fala, o que a gente diz. O que a pessoa ouve é outra história. Porque às vezes a gente diz não, e a pessoa ouve sim igual. Mas foi dito não, é claramente não, não é uma frase cifrada, é Sim, um enigma. É claro, é um não, mas a pessoa igual ouve um sim. Então, eu vou ser responsável por aquilo que eu falei. E é isso que eu vou tentar. Agora, quando eu devo falar, voltamos ao início da conversa. é, Sempre tem muitos fatores que é, entram nisso, né? Então, bem difícil. Eu acho que, pessoalmente, a minha dificuldade maior é calar a boca quando eu encontro alguém que eu não conheço muito bem, ou que eu conheço, que é pior ainda, e sair falando coisas. E quando eu faço isso, eu fico mal por um bom tempo. Não vou dizer assim por horas, por um bom tempo, porque toda vez que eu vejo aquela pessoa, eu fico mal. É, Tô aqui falando coisas que deveria pensar antes de coisas, já que outros vão nos ouvir, mas é que eu tenho a impressão que a gente está falando pessoalmente, acaba falando sobre bobagens. Mas quem me conhece sabe que eu falo demais e dou sempre motivo para. Enfim, mas acho que tem uma coisa que nisso tudo que a gente está falando assim, bem não que não seja sério o que a gente está falando, é muito sério, mas é a questão da ética, assim. A gente tem que ter tá, ética naquilo que está falando, porque tem sim, muita gente acessando holografias ou acessando informação para aparecer, para contar uma história legal e tal. Então, assim, eu vou contar aquilo que eu acessei, que eu tenho segurança de que aquilo realmente, pela experiência, pelo, enfim, pelo que a gente conhece do trabalho, que aquilo é real, que eu consegui sim, ver e estou transmitindo. Porque tem muita gente que vai transmitindo questões e outras vezes chegam até nós informações que a pessoa colheu por um outro terapeuta, por um amigo, por uma outra percepção, por algum meio, totalmente distorcidas e a gente passa como sendo o validador daquela informação ou não. Isso é uma coisa que eu não me presto a fazer. Olha, eu não vi isso, ouvi. Então, assim, eu não estou aqui, qualquer um acho, de nós que eticamente queira trabalhar para validar uma informação de alguém que, porque sei lá, é famoso, é conhecido ou tem determinado acesso, que qualquer um de nós possa estar enganado, sendo enganado, sim, vendo holografias, e a gente passa ali a ser o validador daquela informação ou transmitir. Isso é uma coisa que também me incomoda. E sim. aí, nesse caso, eu não tenho dúvida de dizer, não, eu não vi, eu não sei, e muitas vezes eu tenho tido a coragem de dizer na cara assim, não, isso aí não existe. Mesmo que a pessoa nunca mais me volte, né? Isso aí não existe. É Boa. isso. Muito bom. E lá no começo do nosso bate-papo, eu falei que tinha uma novidade. A novidade é que o senhor Jair Pauleto está de atendimento individual. Finalmente, além dos atendimentos em grupo, né, da apometria, que continuam normalmente lá no Nectar, né? O Jair Aham. também abriu atendimento individual. Então você pode se consultar com um filhote de boquinha de sacola, Jair Pauleto, e individualmente abrir o Zoom ali e ele vai falar tudo sobre o seu futuro, finanças, amores, Oráculos, vamos saber tudo. oráculos, isso. Quiser investir na bolsa, onde que você tem que investir, que você tem que comprar. Jair, É, conta um pouco pra gente aí do atendimento que você está fazendo e reforçar as pessoas que o atendimento no NEC, da apometria, continua da mesma forma, né? Nossa, que sacanagem. A gente quer começar devagarinho para não encher pessoas pedindo toda hora atendimento e tal, e fica falando aqui para todo mundo. Não, mas brincadeira à parte, assim, eu realmente criei coragem depois de algum tempo a fazer os atendimentos individuais. É um pouco diferente, óbvio, do que lá no Nectar, onde o grupo
os grupos de lá são grupos já bastante experientes, que estão junto há muitos anos, e eu gosto muito do trabalho de lá em função de que são várias percepções, cada um dos que integram lá o grupo tem sua habilidade mais aflorada para uma área ou para outra, então dá muita segurança e um atendimento mais amplo, digo assim. Mas eu tenho sido, sei lá, convocado pelos meus amigos espirituais, vamos dizer assim, e até alguns amigos físicos que ficam mandando a gente fazer isso, e tenho começado a fazer uns atendimentos aí bem, uma agenda bem suave, bem leve, até porque eu tenho outras atividades, mas espero poder ajudar as pessoas, e essa conversa aqui já mostra um pouquinho de que o atendimento é voltado a ajudar as pessoas naquilo que vem do momento, do que está acontecendo ao seu redor, e não um oráculo, como a gente estava falando, de eu faço isso, faço aquilo. Mas a ideia é usar essa conexão e a gente poder ser instrumento para ajudar essas pessoas a terem percepções. E às vezes, tu falou uma coisa importante antes, que eu sou instrumento porque a rede dele está me utilizando para levar tal informação. Então a gente pode fazer esse papel, sim, acho que faz muitas vezes. Mas às vezes a gente pode ser instrumento só para abrir o canal para a sua própria rede, que acho que é o mais importante para que ela Total. se veja na sua rede, na sua estrutura. Então, essa é a ideia do trabalho, um pouco igual, mas um pouco diferente do que a gente sempre faz lá no Nectar. E vou começar aí, vamos ver o que vai dar. Boa, muito bom, muito bom. E o pessoal que quer atender com o Jair, eu posso recomendar mais você marcar um horário com o Jair. Tá aqui no descritivo do vídeo, a gente põe o contato dele. E lá nos terapeutas no site da Educação Consciencial também tem o contato do Jair. Já manda mensagem para ele, que eu tenho certeza que a agenda dele vai ficar igual a da Ana de Ostia. Ele vai começar, daqui a um mês, ele vai começar a marcar para 2027. Que a Ana tá superstar, você sabe, né? A Ana agora, para marcar um horário com a Ana, tem que ter um alinhamento planetário, né? Tá marcando agora para dezembro de 27 a agenda, né? Esses dias que estava esse alinhamento falando nisso, da lua vermelha e tal, eu tentei naquele dia, no exato momento que os astros estavam, e até agora ainda não me deu Não resposta, deu mas eu certo. acho que é. Mas não, com muita calma, com muita parcimônia, como diz, eu vou, vou atendendo devagarinho aí. E, enfim, estamos aqui para tentar ajudar nessa dificuldade que todo mundo tem, e da gente Isso. também. Estamos aqui falando de dificuldade de dizer umas verdades para as pessoas, ou a informação que a gente acessa. Então, assim, todo mundo tem dificuldade, a gente vai se ajudando. E tem uma coisa que eu descobri nesses anos de atendimento, que é que a gente também vai aprendendo muito com as pessoas em relação a isso. E Nossa, quando total. acessa a informação de alguém, a nossa informação amplia e a gente É, acessa informações nossas, conexões, e ninguém chega para a gente por nada. Alguma razão tem. Assim que apareceu o Lian na vida de todos que estão nos ouvindo por alguma razão, assim aparecem as pessoas na nossa vida. Não que eu acho que tudo seja assim tão sincronizado, mas enfim. É, e aí estou aí para tentar ajudar quem eu puder. E vou dizer assim, eu sou sozinho, vou agendar, vou atender, vou fazer. Então, vou ter calma, mas eu vou atender todo mundo que me procurar, sim. Tá bom? com parcimônia. Boa, boa. Muito bom. Parcimônia. Isso. Pessoal, dá uma olhadinha lá na nossa agenda no site. Sábado agora, dia 27, tem o Conexão Vivência ao vivo de Petrópolis. Não vai querer perder essa oportunidade, né? Conexão Vivência acontece um, dois por ano, então não perca essa oportunidade. Esteja com a gente nesse sábado. Conexão Vivência Petrópolis está lá no nosso site. E dá uma olhada, tem um monte de data de Semente da Vida. Vai ter Semente da Vida Lisboa, vai ter Semente da Vida Florianópolis, vai ter Semente da Vida Passo Fundo. Dá uma olhadinha lá, que tá muito legal lá na nossa agenda, tá bom? Então, Jair, obrigado mais uma vez pela sua paciência, pelo seu tempo aqui de estar com a gente, viu? Obrigado pelo convite. Sempre ótimo ter um bate-papo contigo. Não vi o tempo passar e esqueci que a gente estava gravando isso, né? Então, nossos papos sempre começam numa linha e acabam noutra, mas acho que a gente conseguiu manter o foco aqui. Eu te agradeço aí e agradeço a todo mundo por estar nos ouvindo. Boa, valeu, gente. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Valeu, abraço.